Capítulo 13. O reencontro. Num de seus trabalhos numa fazenda vizinha, Cauã se deparou com uma das cenas mais tristes de sua vida. Um negro estava amarrado ao tronco, onde um capataz, portando uma chibata, aplicava-lhe golpes impiedosos. As costas nuas do negro já estavam em carne viva, enquanto gemia de dor e desespero a cada chibatada. Com o passar do tempo, o rapaz foi diminuindo os gemidos até que não mais reagia, quando os golpes rasgavam suas carnes. Cauã tentou interceder, mas foi contido. Ao término do açoite, o capataz mandou que um auxiliar aplicasse água com sal nas feridas. O negro deu mais um gemido entre os dentes cerrados. Quando terminou, o capataz mandou que os negros que assistiam à cena tomassem conta do rapaz, que parecia mais morto do que vivo. Cauã correu junto com os outros para socorrer o moribundo. Quando o desamarraram, a cabeça, que estava pendida para baixo, se voltou para cima e Cauã pôde ver-lhe o rosto. Não, não podia ser. Aquele jovem era Rian. Não havia dúvidas. Apesar do espanto, conteve-se e não deixou ninguém perceber de quem se tratava. Levaram o rapaz para a senzala, um galpão grande coberto com palha de sapé, onde os negros dormiam. Com cuidado, devido às feridas nas costas, deitaram-no de bruços. Cauã apanhou água limpa, lavou as feridas cuidadosamente, enxugou com a camisa que uma negra tinha acabado de lavar e aplicou azeite com ervas de propriedades cicatrizantes. E passou a noite ao lado do irmão, que mais parecia um defunto. De vez em quando, ele soltava um gemido quase sem forças. Das feridas às costas, de quando em quando, escorria água misturada com sangue. Cauã enxugava com cuidado, porque ao menor toque, o negro soltava um gemido. Oferecia-lhe água constantemente para evitar a desidratação. Enquanto velava o sono do irmão, Cauã pensava no que poderia ter acontecido a ele. Como Rian fora parar ali? Mil perguntas iam e vinham em sua mente, sem encontrar respostas. Parecia que os deuses haviam programado tudo para que ele pudesse socorrer o irmão. Nessas divagações, concluiu o que deveria ter acontecido, mas silenciou, pois queria ouvir da boca do próprio Rian. Os dias passaram e as feridas começavam a cicatrizar em alguns pontos, mas em outros apresentavam sinais de inflamação, o que fazia com que o rapaz ficasse com febre. Durante os períodos febris, ele falava palavras desconexas, dando a impressão de que era perseguido. Com o tempo, tudo foi melhorando. Os senhores permitiam que os escravos cuidassem do doente para evitar que morresse e desse um prejuízo ainda maior. Quando Cauã se aproximava, Rian fingia dormir, sem coragem de olhar nos olhos do irmão. Mas foi Cauã que, percebendo a situação, chamou por Rian. Meu irmão, o que aconteceu? Por que você veio parar aqui? Perdoe-me, Cauã. Sei que não sou digno, mas rogo e suplico seu perdão. Eu traí você. Fale de como veio parar aqui. A história é longa. Eu era o rei da nação do lago, mas o comandante-chefe dos guerreiros me traiu. Conspirou contra mim e, com a ajuda dos meus inimigos, tomou o poder, dizendo que eu não tinha o direito de governar. Fui vendido aos portugueses que me jogaram naquele navio imundo. Comi alimento misturado com fezes para não morrer de fome. Chegando ao Brasil, fui vendido para esse fazendeiro, que me marcou com ferro quente e me trata como animal. Ele queria que eu me submetesse a esse feitor imundo, mas sou rei e tenho de ser tratado como tal. Não aceito a humilhação de ser escravo. Ainda serei livre e vou me vingar de todos. O que aconteceu para que fosse condenado a ser açoitado desse jeito? Eu estava na lida do campo, amarrado pelos pés, sempre tomando chibatadas do feitor. Alguns dias atrás, revoltado, eu cuspi no rosto do senhor que me comprou. Ian, meu irmão, nós éramos reis na nossa nação, mas aqui somos escravos. Temos que aceitar nossa nova condição, pois só assim sofreremos menos. Os deuses nos proporcionaram essas situações para nos ensinar os princípios de humildade que não conseguimos aprender por nós mesmos.
ou para que possamos resgatar débitos de outras vidas, quando fizemos aos outros o que fazem conosco agora. Cauã dizia essas palavras, mas percebia que o irmão não conseguia compreender e que não estava disposto a aceitar com humildade a sua nova condição. Me perdoe, meu irmão, e me ajude, senão eles vão me matar. Vou ver o que posso fazer, mas lembre-se, eu sou escravo como você. Era sábado e Cauã retornaria à fazenda Mantiqueira para passar o domingo com a esposa, pois no contrato de aluguel de seus serviços constava que o domingo seria livre e que se ele cometesse alguma falta, seria julgado pelos seus senhores, não por capatazes ou qualquer outra pessoa. Ao chegar em casa, Calo o esperava, feliz por rever o marido. Cauã se jogou nos braços da esposa, amaram-se como da primeira vez e conversaram em seguida, quando a mulher perguntou: Cauã, o que aconteceu? Você está esquisito? Parece que está me escondendo alguma coisa. Ele pensou em mentir para ela, mas não teve coragem. Nunca o tinha feito, e além disso, não havia motivos para esconder a verdade. Por fim, criou coragem e falou: Assisti ao açoite de um negro na fazenda onde estou trabalhando. É, meu amor, deve ser uma cena chocante. Nem todos os senhores são humanos como os nossos, que tratam os negros como gente também. Mas, no caso, o negro mereceu o castigo. Cauã, não há nada que justifique castigos como esses. Mas estou estranhando você falar desse jeito. Acho que está me escondendo alguma coisa. Cauã ficou pensativo, mas não falou nada. Calo percebeu, mas também permaneceu em silêncio, respeitando a atitude do marido. Conversaram sobre outros assuntos, mas o instinto feminino dizia a ela que a história não havia terminado. Aguardou mais alguns momentos e, entre carícias, disse: Meu amor, agora que já passou algum tempo, você não vai me falar o que está acontecendo? Calo, eu estou diante de um problema sério. Sabe o escravo de quem lhe falei? Ele não aceita a escravidão, porque em sua terra era rei. Está afrontando os senhores e não aceita os meus conselhos para se submeter à sua nova condição. Cauã, se todos os negros se rebelassem contra seus senhores, talvez fosse o caminho para resgatarmos a nossa liberdade. Fiquei sabendo que os brancos tentaram escravizar os índios e eles não aceitaram, rebelaram-se e promoveram ataques às fazendas até que as autoridades proibiram a escravização dos índios. Mas, meu amor, os índios tinham as tribos aqui no Brasil para lhes darem suporte. Quanto a nós, o nosso povo está na África. Como poderá nos apoiar no caso de uma rebelião? Você tem razão, meu querido. É apenas um sonho meu. Calo, as coisas se resolvem muito mais facilmente por meio do amor do que pela guerra. Confie, os deuses estão do nosso lado. Então, por que você está tão preocupado? O negro de quem estou falando é o Rian. Rian? Mas como pode ser? Você tem certeza? Como descobriu isso? Carlo fazia várias perguntas ao mesmo tempo, sem dar tempo para Cauã responder. Estava atônita diante daquela revelação. O marido esperou ela se acalmar e explicou. Carlo, quando Rian deu o golpe, usurpando o nosso poder e nos vendendo aos traficantes, ele se coroou rei, com a ajuda do comandante dos guerreiros. Mas o povo não o aceitou, pois todos queriam que nós fôssemos os seus reis. Rian os dominou pela força, com as armas que recebeu dos portugueses e que distribuiu aos seus comandados. Mas a força dos homens não é maior que a força dos deuses. A grande força é o amor. Assim, as mesmas pessoas que o ajudaram a chegar ao poder tiraram-no do governo e o venderam como escravo. Carla estava perplexa com a narrativa do marido, mas suas palavras faziam sentido. Agora ela entendia por que Rian não conseguiu permanecer no governo da tribo. E agora, Cauã, o que você está pensando em fazer? Primeiramente, em recuperar Rian. Seu estado ainda inspira cuidados. Depois, vou conversar com o capataz para ver o que pode ser feito. Chegou a segunda-feira e Cauã novamente retornou ao serviço da fazenda do Sr. Milton. Rian já estava melhor. O capataz tinha ido até a senzala para verificar seu estado de saúde, para reintegrá-lo ao trabalho no dia seguinte. Cauã passou na senzala para rever o irmão. Bom dia, Rian. Está melhor?
Estou, mas o capataz já vai me colocar no serviço amanhã. Cauã não disse nada, pegou suas ferramentas e saiu para o trabalho. Passado algum tempo, o capataz mandou o negro dizer a Cauã que precisava lhe falar. Ele imaginou que o capataz queria lhe falar sobre Rian e não se enganou. Você conhece aquele negro que foi castigado porque cuspiu no rosto do Senhor? Foi logo perguntando, sem ao menos cumprimentá-lo. Fiquei conhecendo quando fui prestar socorro, no tronco. Por que se empenhou tanto na recuperação dele? Ora, porque é nosso dever sempre socorrer os nossos irmãos. Achou que o castigo não foi merecido? Não acho nada, não sei o que aconteceu, portanto, não posso julgar. Com aquelas perguntas, o capataz queria saber o que se passava entre Cauã e Rian, temendo uma conspiração. Mas, diante das respostas recebidas, descartou a ideia, julgando tratar-se apenas de solidariedade entre negros. Mediante a posição sincera e decidida de Cauã e querendo afastar Rian dos outros negros, o capataz disse a Cauã: Amanhã eu vou colocar esse negro para trabalhar com você na construção. Qualquer falta que ele cometer, me avise que eu o coloco de novo no tronco. As coisas estavam dando certo para Cauã, que queria aproveitar o contato com o irmão para lhe dar conselhos. Pretextando buscar uma ferramenta na senzala, ele procurou Rian e o avisou que no dia seguinte trabalhariam juntos. Rian demonstrou alegria ao receber a notícia, mas no dia seguinte, quando o feitor foi recolher os escravos para o trabalho, não encontrou Rian. Procuraram por toda parte, mas ninguém deu notícias dele. Ele havia fugido. Quando o capataz foi avisado sobre a fuga, enfureceu-se e mandou chamar Cauã. Negro, você está de cumplicidade com aquele fujão. Você esteve com ele em todos esses dias de convalescença e deve saber alguma coisa. Vá contando, senão quem vai para o tronco é você. Senhor, eu já lhe disse que não sei de nada, apenas dediquei a ele os cuidados que dedicaria a qualquer um que estivesse doente. Então, o que você quer é ir para o tronco também? Senhor capataz, mande-me para o tronco e se virá com o meu senhor. Não conhece os termos do contrato de prestação de serviços? Diante das palavras e da segurança de Cauã, o capataz mudou a maneira de se dirigir a ele, dispensando-o para continuar o trabalho. Cauã saiu dali preocupado com o que poderia acontecer ao irmão, pois sabia que os negros fugitivos eram logo capturados. De fato, o capataz logo contratou os capitães do mato que saíram ao encalço de Rian. Seguiram as pegadas até o rio e perceberam que ele deveria ter seguido a nado, para não deixar rastros e desviar o faro dos cães. Atravessaram o rio no lombo dos cavalos, que nadaram até a outra margem. Seguiram pela margem e logo adiante os cães voltaram a farejar as pegadas. Rian ouviu o latido dos cães e deduziu que eram seus perseguidores que estavam em seu encalço. Tentou voltar ao rio, mas percebeu que não conseguiria fazê-lo sem ser alcançado. Subiu em uma árvore e não demorou muito para que os cães descobrissem o seu esconderijo. Os capitães do mato chegaram, avistaram Rian na copa da árvore e deram ordem para ele descer. O rapaz não atendeu. Então, um dos perseguidores apontou sua espingarda e atirou. O chumbo arrancou a casca do galho próximo a Rian. Não havia outro jeito, tinha que se entregar. Ao chegar ao solo, foi amarrado pelo pescoço, com as mãos para trás e atado à sela do cavalo. Para piorar a situação, um dos cães mordeu-lhe a canela. O sangue escorreu pela perna até os pés, formando uma lista vermelha. Os homens deixavam os cães morderem para treiná-los na captura de outros fujões. Quando chegaram com o fugitivo à fazenda, seu corpo era uma ferida só. Cauã, ao ver o irmão chegar naquelas condições, não se conteve e chorou. Afinal, aquele sangue era o mesmo que corria em suas veias. Por mais traições e dificuldades que Rian lhe causasse, ele não conseguia sentir ódio pelo irmão. Nessas condições, Rian foi jogado na senzala como um cão moribundo. Cauã novamente foi providenciar o socorro ao irmão, que desta vez necessitava ainda mais, pois tinha feridas por todo o corpo. Novamente, lavou-lhe as feridas, aplicando azeite e as ervas cicatrizantes.
Ian apenas gemia e, quando tocado, soltava gritos horríveis, mas mesmo assim o irmão não deixava faltar os cuidados necessários. Dessa vez, quando sob o efeito da febre, ele falava palavras desconexas, como se lutasse com um inimigo invisível que o aprisionava, impondo-lhe dolorosos castigos. Passando o período da febre, as feridas já estavam cicatrizando, mas Rian continuava a sentir crises de desespero, debatendo-se como um cão raivoso. Isso assustava os negros, que passaram a temê-lo, pensando que se tratava de um demônio. As crises foram se tornando mais frequentes e mais intensas, cessando apenas quando o irmão chegava. Aquele estado de demência era mais um motivo de preocupação, quando Cauã ia visitar a esposa e deixava Rian apenas com os outros negros. Ao chegar em casa, Carlos já o esperava como de costume. Depois de se abraçarem e beijarem, a moça notou o abatimento nos olhos do esposo e um sinal de desânimo que não eram próprios do seu comportamento. Cauã, meu amor, você está abatido e desanimado. Imagino que sejam problemas com o Rian. O que aconteceu desta vez? O marido relatou à esposa o que havia acontecido, e durante a narrativa, Calo mantinha os olhos marejados, terminando em intenso pranto. Por fim, ela disse entre soluços: Cauã, os deuses foram generosos conosco, nunca permitindo que nos afastássemos um do outro. Mas, quando tudo parece estar se resolvendo, quando estamos conseguindo viver em paz, o seu irmão aparece e nos causa problemas. Não seja injusta com os deuses, Calo. Já pensou que, se eles nos mantêm juntos, é porque nunca abandonamos o Rian, por maiores que sejam os problemas? Sim, meu amor, eu não estou dizendo que devemos abandonar o Rian, mesmo porque ele é seu irmão. Devemos ajudar com cuidado para não nos envolvermos nas suas confusões. Apesar de ser seu irmão, ele é diferente de você. Ele quer alimentar sua ambição, mesmo que seja à custa de nossa desgraça. Eu sei, minha querida, já aprendi a lição, respondeu Cauã, abraçando-a fortemente. Quando Cauã voltou à fazenda, Ian estava amarrado pelo pescoço do lado de fora do galpão, porque em suas crises não deixava os outros escravos dormirem, prejudicando o descanso para enfrentarem a jornada seguinte. Essa imagem cortou o coração de Cauã. Durante a semana, a situação permaneceu assim. Na hora das refeições, era necessária a presença do irmão, porque Rian rosnava como um cão e ameaçava qualquer pessoa que se aproximasse. Numa tarde, o capataz procurou Cauã no trabalho e falou: Olha, negro, o patrão mandou matar aquele louco hoje à noite sem chamar a atenção dos outros. Pensei em levá-lo até a mata, eliminá-lo com um tiro na cabeça e enterrá-lo lá mesmo. Você vai comigo. Senhor capataz, aquele escravo está sob o domínio do espírito de um homem que foi morto por ele. Se matá-lo, serão dois que virão a lhe perseguir e o senhor poderá cair na mesma situação em que ele se encontra. O capataz se assustou com aquelas palavras, afinal elas faziam sentido. Um pai de santo havia lhe dito a mesma coisa no passado. Senhor, eu tenho umas economias guardadas. Não é muito, mas se o senhor libertar esse negro, eu lhe pago 2 contos de réis, propôs Cauã. A proposta aguçou a ambição do capataz. Ele ficou pensativo e por fim perguntou: O que faremos com ele? Quem o matará? Antes que Cauã dissesse qualquer coisa, o próprio capataz respondeu: Já sei, vá à senzala, pegue as ferramentas para cavarmos a sepultura e me ajude a levá-lo até a mata. Cauã obedeceu. Depois passaram no estábulo e pegaram 2 cavalos. O capataz amarrou Rian pelo pescoço, prendendo também os seus braços e amarrou na sela do seu cavalo. Cauã foi atrás, levando as ferramentas. Ao chegarem ao interior da mata, o capataz amarrou Rian em uma árvore. Ele tinha os olhos esbugalhados e gritava desesperadamente, achando que o irmão pretendia se vingar das traições. Por isso, implorou clemência, fazendo 1000 promessas a Cauã, que se mantinha calado. O capataz apontou a arma para Cauã e disse: Cave o buraco, negro. Cauã obedeceu e, enquanto cavava, pensava no que iria acontecer. De repente, sentiu a presença de Celeste e ficou mais tranquilo.
Quando tinha cavado a metade da profundidade, o capataz o mandou parar. Desamarre o negro e o traga aqui. Cauã obedeceu e trouxe o irmão, puxado pela corda como um cachorro. Solte-o. E, dirigindo-se a Rian, ordenou: Suma daqui, seu negro imundo, e nunca mais apareça, senão eu lhe mato na mesma hora. Rian desapareceu como um raio na escuridão da mata. O capataz mandou Cauã jogar a terra na sepultura, tomando o cuidado de deixar um monte de terra mais acentuado, imitando as sepulturas normais. Em seguida, fizeram uma cruz de madeira amarrada com um pedaço de corda e a fixaram na extremidade da sepultura. O capataz pegou a espingarda, apontou para o alto e disparou 2 tiros. Depois disse a Cauã: Vamos embora, negro. Se você abrir a boca, eu lhe mato. Passe-me o dinheiro. Está na minha casa. Na próxima segunda-feira eu o trago. Na segunda-feira, Cauã retornou com o dinheiro, pagou o capataz e viu seu sonho de liberdade escapar. Tudo voltou ao normal naquela fazenda, apesar da comoção geral entre os escravos, que ficaram sabendo do assassinato do negro louco. Passado alguns dias, Cauã estava trabalhando numa construção próxima ao portão de entrada da senzala, quando chegou um policial a cavalo e lhe disse: Bom dia, negro. Vá anunciar ao seu senhor que a polícia precisa lhe falar. Sim, senhor, eu vou avisar, respondeu Cauã, prevendo problemas com Rian. Correu até o capataz e informou sobre a presença do policial. O capataz logo atendeu em nome do fazendeiro. Bom dia, sou o capataz da fazenda e o senhor me mandou recebê-lo. De que se trata? Capturamos um negro na vila. Ele tem as costas marcadas por castigos e os pés feridos, indicando que fez longas caminhadas. Queria saber se não é fugitiva desta fazenda. Ah, deve ser um negro para quem o meu patrão concedeu liberdade. Ele é louco e apresenta uma doença contagiosa que ameaçava contaminar todos nós. Para evitar que os outros negros ficassem doentes, o senhor o libertou. O policial agradeceu e se apressou em retornar. Precisava dizer ao seu superior para se livrar do preso, a fim de evitar uma contaminação no quartel. O trabalho havia terminado e Cauã retornou à fazenda Mantiqueira, onde passaria algum tempo trabalhando no engenho. Capítulo 14. A partida do Sr. Mário. Era manhã quando o Sr. Mário montou em seu cavalo para vistoriar a lavoura. Cavalgou por toda a propriedade e voltou na hora do almoço, quando o calor era intenso. Apeou e o negro se apressou em levar a montaria para o estábulo. Quando acabou de subir a escada da casa grande, o fazendeiro voltou a sentir as dores no peito, perdeu o equilíbrio e caiu junto à soleira da porta. Faltava-lhe ar e a dor lhe oprimia o peito, a ponto de parecer que iria lhe quebrar as costelas. Tentou gritar, mas só conseguiu emitir um gemido. O barulho da queda chamou a atenção de Berta, que, ao ver o senhor caído, gritou com todas as forças, chamando a atenção das pessoas da casa. Os olhos do senhor Mário estavam extremamente abertos. Ele estava muito pálido e a respiração provocava um ronco esquisito. Júlio correu até o pai, chamando-o e abanando-lhe o rosto com o chapéu. Bateu levemente em sua face, tentando em vão reanimá-lo. Com a ajuda de Berta, Joana e Calo carregou-o até a cama. A seguir, mandou Jerônimo enviar um negro a galope até a vila para chamar o médico. Nessa hora, o Sr. Mário foi envolvido por uma sensação estranha. Sentiu que flutuava e ao seu lado estava sua mãezinha querida, desencarnada há mais de 20 anos. Viu outras pessoas também, mas não conseguiu identificá-las. Logo, o quarto foi inundado por uma névoa azulada e uma figura de mulher de rara beleza aos poucos se fez notar. De suas mãos saíam suaves radiações em forma de luz. Era Celeste. Nessa hora, as pessoas que ali se encontravam, principalmente Dona Marisa e Rosinha, que rezavam com um terço nas mãos, pedindo a Deus que não levasse o Sr. Mário, tiveram uma forte sensação de serenidade. Aos poucos, Dona Ana, mãe do Sr. Mário, foi se aproximando do filho.
Celeste e Dona Ana o levantaram do corpo, cada uma segurando em uma das mãos. Ele olhou demoradamente para o corpo estendido no leito, olhando também para as outras pessoas que ali estavam, como se quisesse se despedir. Acompanhado pelos dois espíritos amigos, ganhou as esferas superiores. Júlio, Joana, Rosinha e Dona Marisa choravam sentidamente, enquanto o corpo do Sr. Mário ia se tornando pálido como uma pedra de mármore. Chegaram Sebastiana e Benedita com os olhos arregalados a perguntar o que havia acontecido. Berta se encarregou de informar as duas cozinheiras. Todos estavam como que paralisados, sem saber o que fazer, quando Jerônimo chegou. Enquanto as negras se encarregavam de arrumar o corpo para ser colocado no caixão, o capataz mandou o negro ir ao engenho chamar Cauã. Disse para interromperem o trabalho, tanto no engenho quanto nas lavouras. Os escravos foram chegando em fila, com os chapéus nas mãos. Homens, mulheres e crianças em atitude de profunda tristeza. Jerônimo mandou Cauã e um auxiliar para aplainarem as tábuas e confeccionar um caixão. Quando o médico chegou, apenas cumpriu as formalidades, liberando o corpo para o sepultamento, que se daria no dia seguinte pela manhã. À noite, durante o velório, os negros se reuniram no pátio, entoando músicas tristes e tocando seus tambores, prestando a última homenagem ao senhor tão querido. Por volta das 9 horas da manhã, o cortejo saiu, acompanhado por familiares, escravos e alguns fazendeiros vizinhos que se despediam do amigo. Ao chegarem ao local do enterro, a sepultura já estava aberta e o caixão desceu para o seio da terra, sob lágrimas e profunda tristeza. Muito antes de o corpo descer à sepultura, o senhor Mário, em companhia de Celeste e a dona Ana, chegava à colônia do Triunfo. Que lugar é este? Perguntou ele. Dona Ana se adiantou. Meu filho, você, assim como nós, não tem mais o corpo físico. Agora é um espírito livre para dar prosseguimento à sua caminhada no plano espiritual. Há necessidade que passe por um tratamento aqui, para se recompor das lesões perispirituais causadas pelo desencarne. Nossos colaboradores vão cuidar de você. Celeste é a nossa grande mentora aqui. Mas e a minha esposa e os meus filhos? Eles precisam de mim. Eu não posso abandoná-los de uma hora para outra. Eles não saberão se conduzir. Preciso ficar com eles, pelo menos por mais um tempo, para prepará-los para a minha partida. Celeste interferiu. Meu querido, a sua tarefa na Terra já foi cumprida e de forma brilhante. Você foi para sua família um guia seguro e plantou princípios de amor, misericórdia e caridade que os conduzirão daqui para frente. Não se preocupe, pois tudo está sob o controle do Criador. Procure se desligar dos problemas da Terra. Vendo-o mais calmo, ela prosseguiu. Você precisará de tranquilidade para se preparar para a nova etapa que se inicia em sua vida. Lembre-se das palavras de Jesus. Eu vim para que nenhuma ovelha da casa de meu pai se perca. Assim, ele está conduzindo todos nós para uma trajetória de evolução constante, mesmo que não entendamos, a princípio, os fatos que acontecem em nossa vida. Com o passar do tempo, vamos entender tudo, portanto, confie. Assim, sob os eflúvios da mentora e diante dos seus sublimes ensinamentos, o Sr. Mário foi sendo tomado por um amor que até então não conhecia e se deixou conduzir para o interior da colônia. Na fazenda, os dias que se seguiram à morte do Sr. Mário foram de enorme tristeza. O sentimento era de que havia ficado uma lacuna que somente o tempo poderia preencher. O desânimo estava estampado nos rostos de cada um, tanto na casa grande como na senzala. Como não houve tempo de avisar Bentinho sobre a morte repentina do pai, a família decidiu que iria para o rio para dar a notícia, aproveitando para estarem juntos durante aqueles dias de dor. Na casa grande ficariam Sebastiana e Benedita, sob a supervisão de Calo, que ficaria com o marido, compartilhando o momento de tristeza. Cauã auxiliaria Jerônimo e o feitor na lida diária. A viagem foi tranquila, sem imprevistos.
Bentinho, que montara o escritório nas proximidades da casa, notou a chegada da carruagem e para lá se dirigiu. Quando percebeu que alguma coisa de grave havia acontecido, olhou para todos, observando a ausência do pai. Filho, aconteceu uma desgraça. Seu pai faleceu, mas não houve tempo para lhe avisar. Então, viemos ficar com você nesse momento de dor, disse a mãe, com os olhos lacrimosos. Não pode ser, gritou o rapaz. Como foi acontecer uma desgraça dessas? Bentinho caiu em prantos, apoiado pela família, que, apesar da dor intensa, quase não tinha mais lágrimas para derramar. Logo agora que eu me formei, ele sempre me incentivou a estudar para me ver formado e trabalhando. Eu queria lhe dar esse prazer e ele não está mais aqui para ver. A família procurava se manter junta, fortalecendo-se um no outro para suportarem a intensa dor. Joana procurava estar sempre próxima de Júlio, intensificando o carinho para melhor consolá-lo. Os dias passaram e aquela moça, que era vista como uma irmã, passou a despertar em Júlio um sentimento até então reprimido. Via em Joana a mulher doce e carinhosa, além da beleza natural que irradiava a inocência de uma jovem sem o requinte e o artificialismo das moças da cidade. Do lado de Joana não era diferente. Reprimia inconscientemente o sentimento que nutria no fundo do coração. Era uma moça de corpo esbelto, rosto de traços delicados com um leve rosado nas faces morenas, contrastando com o cabelo ligeiramente encaracolado. Júlio lia um livro no sofá da sala, enquanto Joana folheava uma revista. As demais pessoas já haviam se recolhido a seus quartos. O silêncio reinava no ambiente. Os dois jovens, de quando em quando, tiravam os olhos da leitura, passando a observar o outro, enquanto que, ao menor movimento, os olhos retornavam à leitura. Joana quebrou o silêncio. Júlio, você viu essa matéria da revista que fala dos saraus na corte? Veja aqui. A moça, dizendo isso, sentou-se no sofá onde o rapaz se encontrava, aproximando-se dele para mostrar a revista. Júlio, segurando nos pulsos dela para fixar os olhos no texto, perpassou algumas linhas, dirigindo-lhe o olhar. A respiração era ofegante e a boca semicerrada, destacava os lábios úmidos e trêmulos de Joana. Sem dizer nada, abraçaram-se e se beijaram apaixonadamente, deixando aflorar o sentimento há muito reprimido em seus corações. Assim permaneceram por longo tempo, até que ela se levantou e correu para o quarto sem dizer nada. Aturdida, deitou-se e começou a chorar, pensando mil coisas. E agora, como seria sua vida dali para frente? Como iria encarar as pessoas da família? Como eles interpretariam aquela situação? Talvez fosse expulsa de casa, acusada de ingratidão. E Júlio, sempre considerado exemplo de retidão e bom senso. Como seria considerado pela família? Joana temia que aquele episódio pudesse ser motivo de desunião na família, que sempre for unida e onde o amor e a compreensão sempre prevaleciam. Mas, apesar de se sentir culpada, as cenas não saíam de sua lembrança. Queria reprimi-las, sentindo vergonha de Júlio e de si mesma. Como encararia na manhã seguinte? Envolta nesses pensamentos, adormeceu e sonhou. Viu-se em um campo florido, onde a suavidade das flores irradiava uma energia luminosa. As construções eram suntuosas, muito à frente de seu tempo. As pessoas sorriam, demonstrando uma paz indescritível. Agrupavam-se, formando núcleos onde o amor se destacava. Logo à frente havia um prédio majestoso, cuja fachada era composta por arcos em perfeita harmonia. No interior, um grande salão onde uma névoa, em contraste com a luz branca, refletia micropontos luminosos como uma chuva de prata. Ao centro, uma linda mulher passava ensinamentos para um grupo de pessoas que os absorviam com amor e felicidade. Joana fixou o olhar em uma jovem e, para sua surpresa, era ela mesma. Sentia um calafrio, ainda não tinha se refeito da emoção quando viu Júlia ao seu lado. Chispas de luz envolviam os dois e eram vistas por todos.
Emocionada, caiu em pranto. O sonho havia sido muito real e ela ainda se lembrava dos detalhes quando acordou. Como uma sensação tão real poderia ser apenas um sonho? Enquanto isso, Júlio ainda se mantinha sob o efeito dos últimos acontecimentos. A exemplo de Joana, ele não sabia qual seria a reação da família. Amava e era amado por todos e não queria magoar ninguém, nem provocar situações desagradáveis. Ao mesmo tempo, não estava disposto a abrir mão de um amor que se manteve oculto por tanto tempo, somente para atender a convenções. Em último caso, enfrentaria tantas barreiras quanto necessárias para viver aquele amor. No dia seguinte, Júlia acordou cedo e percebeu que Joana já havia se levantado. Precisava conversar com a moça, afinal, ela saíra correndo na noite anterior, não dando qualquer chance para explicações. Joana evitava ficar a sós com Júlio e deixou-lhe encará-lo de frente. O rapaz estava desesperado, procurando uma oportunidade para conversarem. Ela estava ansiosa para se aconselhar com alguém. Se ao menos Carlo estivesse ali, mas a escrava ficara na fazenda. Quando Dona Marisa se levantou e olhou para Joana, percebeu algo estranho. O que aconteceu com você, minha filha? Está abatida? Parece que não dormiu bem à noite? Joana pensou em dar uma desculpa qualquer para adiar a conversa, mas, ao mesmo tempo, pensou que em algum momento o assunto viria à tona. Ela não costumava esconder nada da tia, que era mais considerada como mãe. Então, criou coragem e falou: Tia Marisa, aconteceu uma coisa muito grave e eu não posso deixar de lhe dizer. Dona Marisa gelou. O choque pela morte do marido ainda não havia passado e ela não estava preparada para enfrentar novos acontecimentos graves. Ontem à noite, depois que todos foram dormir, eu e Júlio ficamos na sala. De repente, foi como se alguma coisa tivesse nos jogado nos braços um do outro. Foi mais forte do que nós, e quando percebemos, já havia acontecido. E relatou tudo para Dona Marisa, que ouviu em silêncio. Me perdoe, tia, eu não consegui me controlar. O Júlio também não, mas eu não queria que as coisas acontecessem assim. Dona Marisa, enquanto ouvia a história, mantinha uma ponta de sorriso e um ar maternal. Por fim, abraçou Joana e falou: Minha filha, eu já esperava que isso acontecesse. Eu já havia percebido que vocês dois se amam. Na realidade, vocês são primos e nada impede que se amem. Vocês são jovens e não têm o que esconder. Quero que se casem, tenham muitos filhos e me deem muitos netos. Vocês são os meus filhos queridos. Ao ouvir essas palavras, Joana mal se conteve de felicidade. Dona Marisa mandou Berta chamar Júlio, que se encontrava no escritório, revendo alguns documentos. Quando ele entrou no quarto e viu as duas juntas, percebeu logo do que se tratava. Dona Marisa o abraçou e, envolvendo a sobrinha no mesmo abraço, disse emocionada: Meus filhos queridos, acredito que todos nessa casa já sabiam que vocês se amavam. Acho que apenas vocês dois não haviam percebido ainda. O que aconteceu ontem à noite já estava previsto. Abracem-se, meus filhos, e nada temam. Vamos comemorar esse momento de felicidade. Os jovens se abraçaram ainda com timidez, como se sentisse vergonha do que ocorrera. Agora vão, vocês têm muito o que conversar, disse Dona Marisa. Júlio tomou Joana pela mão, conduzindo-a até a sala. Sentaram-se no sofá e ficaram se olhando com dificuldade para iniciar a conversa. Por fim, o rapaz falou: Joana, desde pequeno eu amava você. Lembra-se de quando brincávamos com as outras crianças aqui no Rio e eu não deixava nenhum garoto se aproximar de você, pretextando ser proteção de irmão? Sim, eu me lembro. E adorava ser a sua protegida. Minhas amigas não entendiam porque sempre que o elogiavam eu ficava enciumada. Quanto tempo perdido, quanto amor reprimido, em nome de um preconceito que não existia. Joana e Júlio estavam felizes. A sensação era de que o mundo lhes pertencia e ninguém poderia se interpor entre eles.
Logo, a família comunicou o romance entre os dois e o casamento foi marcado para breve, na fazenda. Passado o período do luto, Bentinho voltou às festas e bailes nos salões do Rio de Janeiro. Agora levava junto a Rosinha, que passou a frequentar a sociedade carioca e conheceu um rapaz muito simpático chamado Tiago e que se encantou com ela. O tempo havia passado e era a hora da família retornar à fazenda. Rosinha manifestou o desejo de ficar no Rio com Bentinho e pediu à mãe para deixar Berta com eles, enquanto Calo ficaria servindo na fazenda. Dona Marisa concordou e partiram a fim de começarem os preparativos para o casamento. Ao chegarem, a notícia foi dada aos escravos que se surpreenderam, exceto Calo, que sabia do amor de Joana por Júlio, pois a moça lhe confidenciara há muito tempo. A amizade de Dona Joana com a escrava começou logo que Calo chegou à fazenda. Joana tinha a impressão de que conhecia Calo há muito tempo. Na senzala, os negros adquiriram o costume de se reunir no pátio durante a noite para tocar e dançar. Em uma noite, quando fizeram a evocação dos deuses, agradecendo pela prosperidade e pedindo que não faltasse chuva para as lavouras, uma negra mais velha falou: "A sinhazinha Joana vai se casar com o senhorzinho Júlio." O amor dos dois começou num lugar muito acima das nuvens, perto das estrelas. Eles vieram ajudar o nosso povo lá na Mãe África, mas o nosso povo não soube recebê-los. Não ouviu as suas instruções e a guerra voltou a acontecer. Os dois já protegiam os negros há muitos e muitos anos. Agora, juntos, vão continuar a proteger os negros. Nossa gente ainda será muito feliz juntamente com o senhorzinho Júlio e a sinhazinha Joana. Que os deuses continuem a protegê-los para comandarem o nosso povo. Dizendo isso, a negra se sacudiu como se despertasse de um sonho. Assim, os escravos continuaram a se reunir, invocando os deuses, e a negra trazia mensagens que ajudava a conduzi-los. Cauã e Calo também frequentavam essas reuniões, e quando a mulher falava do lugar acima das nuvens e perto das estrelas, eles tinham a impressão de que ela falava de um lugar que lhes era familiar. Eles tinham a impressão de que conheciam aquele lugar. Passaram-se os tempos e se aproximava o dia do casamento de Júlia e Joana. Os irmãos chegaram do Rio. Bentinho, que havia ficado noivo, levou Luísa. Rosinha chegou acompanhada de Tiago, que queria pedir permissão a Dona Marisa para namorar sua filha. Na chegada, foi uma alegria imensa para todos, principalmente para Júlio, que queria mostrar as mudanças na fazenda e que Bentinho ainda não conhecia. Afinal, fazia muito tempo que ele havia partido para Portugal e desde essa época não voltara ali. Bentinho não demonstrava muito interesse pelos assuntos da fazenda e tinha certo asco pelos escravos, surpreendendo-se com o modo cortês como Júlio os tratava. Quando retornaram de um passeio a cavalo, percorrendo as lavouras, ao passarem pelo pátio, Bentinho perguntou ao irmão: "Onde está o tronco? Não deveria estar no centro do pátio, como em quase todas as fazendas?" "Aqui não temos tronco, Bentinho. Nossos negros trabalham satisfeitos e não há necessidade de castigos. Todos cumprem os seus deveres com dedicação e respeito. Na venda da safra, nós distribuímos parte dos lucros com eles. Assim, com o passar do tempo, todos poderão se alforriar e continuarão trabalhando como pessoas livres." "Isso é um absurdo, Júlio. Você trata os negros desse jeito? Logo eles estarão mandando na fazenda. Esse povo não agradece. A língua que eles entendem é a do tronco e da chibata." "Não é verdade, meu irmão. Quando são bem tratados, eles agradecem sim. Inclusive, o rendimento do trabalho é maior do que se fossem oprimidos. O dinheiro que lhes pagamos na venda da safra não sai do nosso bolso. Esse valor corresponde ao aumento da produtividade por trabalharem satisfeitos." "Júlio, eu estou lhe dizendo, depois será tarde. Esse método não funcionou em nenhuma fazenda, por isso não é adotado. Se o nosso pai estivesse aqui, ele não aceitaria isso." "Engano seu, meu irmão. Quem implantou esse método foi o nosso pai, e ele já vem funcionando há algum tempo. Mas, quando algum negro comete uma indisciplina, como castigá-lo se nem tronco tem aqui? Nós o vendemos para os outros fazendeiros, onde ele será tratado com maior rigor.
Isso já é um grande castigo, você não acha? Não concordo. Isso funcionaria com a nossa gente, não com essa raça. Temos de contê-los por meio da chibata. Veja nas fazendas vizinhas. Se assim fosse, todas adotariam essas práticas. Meu irmão, violência gera violência, ódio gera ódio. Quando são arrebatados de sua terra e transportados naqueles navios imundos, eles chegam aqui com ódio e revolta. Querem se vingar não só daqueles que os subjugaram, mas de todos os brancos. Assim se desencadeia uma corrente de ódio que tende a se perpetuar. Cabe a nós quebrar essa corrente e reverter o processo. Essa lógica funciona em nós brancos, mas essa raça não tem os mesmos sentimentos. Eles são traiçoeiros e apenas esperam uma oportunidade para nos destruir. Assim falando, apearam dos cavalos que foram levados por um negro para o estábulo. Quando chegaram em casa, era hora do almoço. A refeição estava servida e todos se sentaram. Os casais formavam pares à mesa, enquanto Dona Marisa ficava à cabeceira. Terminado o almoço, Carlo entrou na sala e perguntou a Dona Marisa: Já pode servir a sobremesa, sinhá? Pode sim, respondeu ela. Bentinho, ao ver Carlo, olhou-a de cima a baixo de forma tão indiscreta que causou um mal-estar geral, principalmente em Luísa, que a custo manteve a discrição. Isso era costume de Bentinho quando encontrava outra moça, para despertar ciúmes em Luísa. Na verdade, ela não ligava, mas fingia estar ofendida, dando-lhe pequenos beliscões. Com isso, reforçava o ego do rapaz. Carlo fingiu não ter percebido, mas, devido ao clima de constrangimento que foi criado, ficou desconcertada, procurando sair o mais depressa possível. Bentinho se sentia à vontade junto à família, porque era o filho mais velho e possuía o título de doutor. Tratava os parentes com ar de superioridade, considerando que sua condição justificava o comportamento. A partir daí, todos se mantiveram calados e a refeição terminou. Nos dias que antecederam o casamento, Bentinho ficou procurando uma oportunidade de ficar a sós com Carlo, que sempre fugia dele. Quando escapava à vigilância de Luísa, puxava assunto com a escrava, que respondia apenas o necessário, sem permitir que a conversa se prolongasse. Às perguntas que lhe eram feitas, ela respondia num tom respeitoso e em voz alta, para que todos da casa ouvissem claramente o que dizia. Bentinho, ao contrário, procurava falar baixo, demonstrando malícia em suas atitudes. Próximo à data do casamento, Júlio foi à vila buscar o padre Vicente, que iria celebrar a cerimônia. Quando retornaram à fazenda, Bentinho não gostou nada, pois seria mais um a lhe vigiar e impedir uma possível aproximação a Calo. No dia seguinte, após o almoço, os dois irmãos, juntamente com o padre Vicente, descansavam nas redes na varanda da casa, enquanto as mulheres se ocupavam dos vestidos e ornamentos para a festa. Carlos chegou para recolher uma bandeja e, quando saiu, o padre Vicente, observando o modo como Bentinho a olhou, provocou o rapaz. Bela escrava, Bentinho. O rapaz enrusbeceu. Sentiu as orelhas queimarem e respondeu com um sorriso sem graça. Os negros enfeitaram o pátio com bandeirinhas e papel picado, onde ocorreu a cerimônia católica. Logo após, cantaram e dançaram até altas horas, enquanto, na casa grande, alguns invejavam a alegria dos negros. No dia seguinte, a família viajaria para o Rio. Os recém-casados iam fazer um passeio em lua de mel. Bentinho chamou Júlia e disse: Meu irmão, você merece umas férias. Aproveita a lua de mel para descansar e curtir a vida de casado. Ficarei aqui administrando a fazenda até a sua volta. Júlio concordou com o irmão, mas Luísa ficou furiosa, percebendo-lhe a intenção. Pensou em interferir na conversa, mas desistiu, pois sabia que todos concordariam com o Bentinho. No dia seguinte partiram. A viagem transcorreu bem. Joana e Júlio estavam muito felizes. Em meio às conversas, Tiago aproveitou para falar com Dona Marisa. Gostaria de pedir permissão para namorar a Rosinha. Tenho para com ela um grande respeito e a intenção de me tornar seu marido, assim que possível.
Minha família é bem relacionada no Rio e faço questão de apresentá-la a vocês. Se vocês se gostam, têm a minha permissão. Quero que convide a sua família para jantar em minha casa, antes mesmo que Júlia e Joana viajem. Quando chegaram ao Rio de Janeiro, Júlio tomou todas as providências para a viagem de lua de mel. Dona Marisa, juntamente com Berta, fez os preparativos para o jantar de apresentações. Rosinha estava na expectativa de conhecer os sogros. A anfitriã ordenou a Berta que arrumasse a mesa com as melhores louças e tudo foi preparado com muito capricho. O cardápio foi escolhido por Dona Marisa e Rosinha. Berta preparou tudo do jeito que as sinhás queriam. O jantar ocorreu em um clima muito agradável. Eles tiveram muito o que conversar. Dona Marisa percebeu que a família de Tiago era influente na sociedade, com princípios morais elevados, e Rosinha estava muito feliz. Lembrou-se de Mário. Seria bom se o marido estivesse ali. Sentiu uma grande saudade e teve de conter as lágrimas. No dia seguinte, Júlia e Joana partiram em lua de mel. Rosinha e Dona Marisa foram ao escritório conversar com Roberto sobre a necessidade de Bentinho ficar mais algum tempo na fazenda. O sócio não fez objeção. Luiz aproveitou a ausência de Bentinho para ficar mais próxima de Dona Marisa e Rosinha, ganhando a confiança das duas. Esperava, assim, ter a sogra e a cunhada como aliadas para convencer Bentinho a se casar o mais breve possível. A moça falava sobre as festas e bailes que frequentava e Rosinha se interessava muito por esses assuntos. Aos poucos, a cunhada ia convencendo Rosinha de que a vida no Rio de Janeiro era muito melhor e que ela deveria se casar e mudar para a cidade. Rosinha foi ficando cada vez mais encantada com as ideias de Luísa, que não perdia a oportunidade de se mostrar como a cunhada amiga. No plano espiritual, o Sr. Mário já havia passado pelo tratamento na casa de recuperação, mas ainda sentia leves dores no peito. Havia sido designado um rapaz para assisti-lo. Venha, Mário, vamos dar uma volta para você conhecer todos os departamentos da Colônia do Triunfo. Ao saírem da casa de recuperação, ganharam uma grande praça muito bem cuidada com jardins floridos. De um lado ficava o pavilhão da reencarnação, onde se programavam as reencarnações dos espíritos que iriam desempenhar novas tarefas na carne. Logo à frente, o pavilhão do conhecimento, uma enorme biblioteca onde novas pesquisas eram feitas para iluminar os encarnados a fim de descobrirem técnicas e instrumentos que lhes impulsionassem para o progresso. Havia ainda o hospital, onde eram tratados os recém-chegados à Terra, e, por fim, a área da psicografia, onde eram mandadas mensagens aos encarnados, orientando-os por meio da escrita. Nesse instante, o Sr. Mário se queixou da saudade que sentia dos entes queridos deixados na terra, principalmente dos familiares. Haviam parado à sombra de uma frondosa árvore quando Celeste apareceu e disse: Calma, meu filho. No momento certo, iremos à terra para você matar a saudade dos seus. Mas é necessário que esteja muito bem, porque talvez encontremos nossos encarnados em situação difícil, e se não estivermos preparados, podemos interferir negativamente.